Havendo número legal, declaro aberta a sessão do dia 10 de abril de 2024. Em discussão, a redação da ata da sessão anterior. Há alguma emenda? Declaro aprovada. Registrando a ausência do desembargador Saraiva em razão de gozo de período de férias. Vamos aos feitos da pauta. O primeiro, pela ordem, é o mandado de segurança 080 4508 21. Impetrante Tereza Cristina Cordeiro de Medeiros Nunes, advogado Braulio Martins de Lira. O presente mandado de segurança é da relatoria do desembargador Vivaldo Pinheiro. E, no caso, o julgamento está suspenso em vista do pedido de vista do desembargador Amaury Moura. Processo está em mesa, desembargador? Não, senhor presidente. Eu trarei na próxima sessão. Okay. Em seguinte, nós temos dois conflitos de competência, o 0809049 e o 0809031, ambos que são suscitante e suscitados, respectivamente, o juiz da terceira vara civil da comarca de Mossoró e o juiz da primeira vara civil da comarca de Mossoró. O relator originário é o desembargador Vigílio Macedo, de ambos. O desembargador, houve na época um destaque feito pelo desembargador Amaury, e o desembargador de Lermano pediu vista dos autos. Processo está em mesa, excelência? Sim, excelência. Processo em mesa, excelência. Então, eles... o 2 e o 4, né? Parece a mesma situação. Exatamente, o 2 e o 3. Mesma situação, né? Aliás, desculpe, 2 e o 3, né? Mesma Exato. Situação. Eu peço vênia e peço a compreensão dos colegas para fazer uma rápida observação aqui. Na verdade, esses conflitos têm suscitado muita... Conflito de competência tem suscitado muita... O conflito tem suscitado muitos conflitos, muitos debates, né? Eu digo o seguinte, conflito de competência da terceira vara civil de Mossoró, surgindo contra a decisão declinatória anterior da lavra do juízo da primeira vara civil da mesma comarca. Desculpa. Proferido nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, que identifica que entendeu pela inexistência de conexão entre o referido feito e as ações outras que nomina. Sustenta basicamente que as, aspas, referidas demandas possuem as mesmas partes, o mesmo pedido, qual seja, declaração de inexistência de débito oriundo de suposto empréstimo consignado celebrado de forma ilegal, bem como mesma causa de pedir próxima, consubstanciado nos fundamentos jurídicos que amparam a pretensão autoral, deferindo as demandas apenas no que pertine aos instrumentos contratuais firmados. O suscitante, por sua vez, defende que, mesmo existindo identidade de partes, os pedidos de declaração de inexistência veiculados nas demandas se referem a objetos diversos, isto é, a contratos distintos, o que impediria o reconhecimento da conexão por ausência de identidade de causa de pedido. E eu digo, o conflito foi autuado e distribuído à relatoria do desembargador Vigílio Macedo Júnior, que notificou o juiz suscitado de pronto, o qual trouxe aos autos a informação contida no ofício ID e tal, defendendo a evolução do Instituto da Conexão após a vigência do CPC de 2015, que estaria bem evidenciado na redação do artigo 55, parágrafo 1º do terceiro do CPC, e trazendo ao debate as assertivas da nota técnica 07/2023 do Centro de Inteligência de Nossa Justiça, que confirmam a possibilidade de reconhecimento da chamada conexão por afinidade das demandas indicadas. Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça entendeu pela desnecessidade de sua intervenção. Oportunidade em que compreendi necessário solicitar vista dos autos para aprofundar. E eu digo, nada obstante o mais remarcado respeito pelo entendimento defendido no voto do condutor que conhece e julga improcedente o conflito, declarando a incompetência do suscitante para o processamento e julgamento do feito em origem, reconhecendo assim a conexão processual indicada desde a decisão proferida pelo juiz suscitado, entendo data vênia que o precedente criado
a partir de tal posicionamento, não atende à melhor interpretação da norma contida no artigo 55 do Código de Processo Civil. Em primeiro lugar, é correto considerar que a conexão definida pela referida norma exige a identidade de pedido ou de causa de pedir, o que é difícil observar em demandas que questionam instrumentos contratuais diferentes. Em outras palavras, ainda que as partes litigantes sejam as mesmas, se as relações jurídicas firmadas forem distintas, haverá igualmente distinção natural na causa de pedir, nulidade ou abusividade do contrato A e não do B. E no próprio pedido, declaração de inexigibilidade da obrigação advinda do contrato A e não do B. Exatamente por essa distinção de contratos, relações jurídicas, não vejo, data vênia, como seria juridicamente viável afirmar, peremptoriamente, a possibilidade de decisões conflitantes, mesmo porque, em determinada situação hipotética, um dos contratos pode ser declarado rígido e legítimo em todos seus pontos e itens, enquanto o outro possa revelar algum tipo de nulidade, não existindo necessária vinculação entre os juízos valorativos que serão realizados sob os instrumentos, sequer no que tange à quantificação dos eventuais provimentos indenizatórios. É oportuno ponderar, já concluindo, em segundo plano, que mesmo refletindo sobre o tema sob a perspectiva da chamada conexão por afinidade, destacada pelo juiz suscitado, entendo que, do ponto de vista prático, a reunião de processos dessa natureza, destituídos de conexão normativa objetiva, não garante a aplicação de indenizações necessariamente proporcionais ou julgamento efetivamente associados daqueles feitos ajuizados pelos mesmos autores. Até mesmo porque limitações sistêmicas relacionadas à impossibilidade de apensamento de autos eletrônicos e permitirá, no máximo, a criação de juízes exclusivamente competentes para o julgamento de determinadas demandas repetitivas, sobrecarregando outros juízos com a distribuição de demandas potencialmente mais complexas. Por tais razões, mesmo ressaltando o respeito pelos fundamentos que norteiam a posição exposta no voto condutor, persiste data vênia na linha do entendimento anterior desta Corte, de modo que julgo procedente o conflito proposto, declarando o suscitado competente para o processamento e julgamento da ação declaratória de inexistência de débito, de número 080-8608.61-2022-820-5106. Como vota, excelente, em relação aos dois? O relator desembargador Vigílio quer fazer alguma consideração? Pois não. Apenas de tecer alguns comentários sobre os dois votos, muito bem colocados, naturalmente, pelo relator e pela divergência. Mas, a se aceitar causa de pedir partes iguais, não vai haver nunca demanda predatória. A conexão por afinidade é exatamente como colocado aqui, porque a se instalar esse entendimento anterior de que a conexão tem que haver aquela identidade total, nós não teremos nunca como enfrentar a questão das demandas predatórias que existem realmente. Eu me deparei essa semana no meu gabinete com um caso típico em que realmente a parte é diferente, claro, mas o escritório é o mesmo, a conexão, a causa de pedir é praticamente a mesma. Só tecer um comentário incidental a respeito. Já votei. Senhor presidente, me permite? Pois não. Inclusive porque eu havia feito o destaque nesses processos, e eu gostaria de chamar a atenção da Corte, porque, na verdade, nós precisamos, sim, aprofundar esse debate e fixar de uma vez por todas o norte que deveremos seguir no enfrentamento desse processo, ainda que já exista uma ampla maioria nesse sentido. Mas ocorre, por exemplo, no caso presente, e nós temos feito isso, e o intuito é sempre, até mesmo seguindo a orientação do próprio CNJ, evitar o chamado demandismo, né? O aforamento dessas demandas predatórias. Nesse caso que estamos a julgar, se trata de débitos contraídos em 2020,
e ações que só foram aforadas em 2022, ou seja, 2 anos após os descontos que vinham sendo efetuados no contra-cheque da demandante. Além disso, contra o mesmo banco. Então, se trata de contratos com o mesmo banco, são empréstimos consignados realizados com o mesmo banco em vários momentos desde 2020. Então, me parece que é razoável, naturalmente respeitando a opinião em contrário, a tendência aí do aforamento dessas demandas predatórias. Então, ele entra com uma ação para cancelar um determinado desconto, depois outra ação para cancelar, e assim vai somando danos morais e às vezes até danos materiais buscados nessas ações. Então, esse é o caso dos autos. Em outras oportunidades, e aqui eu também destaquei em alguns votos, há sim contratos com vários bancos. Então, a parte tem um contrato com o Bradesco, tem contrato com o Banco do Brasil, tem financiamento com outras instituições e, naturalmente, aí não há que se reconhecer a ocorrência do fenômeno da demanda predatória, porque são vários contratos com instituições diferentes. Ele não pode ajuizar numa ação só contra vários réus. Perfeitamente. Exatamente. Como é o caso do quarto da nossa pauta. E há também outros casos que eu constatei aqui, inclusive no sétimo, que é da minha relatoria, que eu não vou julgar, senhor presidente, que há decisões, no primeiro momento, há decisões das câmaras, por exemplo, já constatei da primeira Câmara e da terceira Câmara, antes mesmo até da nota técnica, afirmando que naquele caso não há demanda predatória. E mesmo, nada obstante, o juiz tem, depois do julgamento da Câmara, depois do julgamento, transitado em julgado, o juiz tem alegado que se trata de demanda predatória e tem suscitado os conflitos. Eu encontrei só nessa nossa pauta 2 processos. E, inclusive, o meu sétimo, eu quero aprofundar essa discussão, porque apenas trouxe o tema assim, en passant, para chamar a atenção da Corte. Porque há decisões, sim, já transitadas em julgados em alguns processos, afirmando que não se trata de demanda predatória e juízes, mesmo assim, continuam suscitando esses conflitos. Então, nesse ponto, só queria destacar isso, senhor presidente, que, na verdade, se trata do mesmo banco, de contratos contraídos com o mesmo banco, de contratos que datam de 2020 com ações aforadas só 2022. Isso. Enfim, por isso que eu estou acompanhando também o relator, pedindo vênia à divergência, senhor presidente. Senhor presidente, só para... ontem na terceira Câmara, o desembargador Walter estava presente, participou dos julgamentos. Um advogado fez sustentação por videoconferência de São Paulo. Ele registrou que o mesmo advogado aqui na comarca de Natal ajuizou 2.000 ações contra a mesma instituição financeira. Parte diferente, claro. Eu até suspendi o julgamento para a gente aprofundar realmente essa possibilidade de caracterização de ajuizamento de demandas predatórias. Eu acho que o tribunal precisa realmente se debruçar sobre isso. Eu acho até, desembargador João Rebouças, se me permite, senhor presidente, que nós poderíamos conversar, as câmaras poderiam conversar a respeito disso, porque agora na segunda Câmara nós temos um processo, na primeira Câmara, e existem 15 outros processos da mesma lavra, da mesma, assemelhados. Isso. E pode até ser que nós sejamos levados a erro e não observar esse aspecto. Então, eu aqui, da minha iniciativa, o farei com os colegas das outras câmaras, também acho a respeito de quando ocorrer isso, para que a gente se precavenha. É oportuno, se precavenha. Sem dúvida. É importante saber, sempre observar, que o que, a princípio, caracteriza esse demandismo
é exatamente o fracionamento de ações Isso. contra o mesmo banco. Entendeu? Se tem um contrato só e às vezes 2 contratos, mas com o mesmo banco, mas se fraciona Isso. para se alcançar, não é? Dando moral 2 vezes, aí vai exatamente, duplicando as coisas. eventualmente isso. É isso que se pretende evitar. Isso. A demanda predatória é uma realidade que hoje não podemos desconhecer. Sem dúvida. Eu vi uma matéria há uns meses atrás que uma determinada comarca no interior do estado de Minas Gerais, 70% dos processos em tramitação da comarca pertenciam ao mesmo escritório de advocacia contra uma mesma instituição. 70% dos processos que existiam na comarca. É um absurdo. Isso parece, em Mossoró, me parece também está acontecendo isso. Eu acho aí que esses conflitos que estão na pauta, todos eles tratam do mesmo assunto, né? Dessa demanda predatórias. Aqui, eu só, para concluir o julgamento do segundo e do terceiro, registrando a divergência do desembargador Dilermano e acompanhando o relator, tem o desembargador Expedito, desembargador Cornélio, desembargador João Rebouças, desembargador Maurício, desembargadora Lourdes, desembargador Glauber, desembargador Claudio Santos, desembargador Berenice, desembargador Ibanez, desembargador Valdo e doutor Ricardo Tinoco, acompanhando o relator. Aí, os seguintes são os processos da relatoria do desembargador Saraiva. O 4... A maioria, eu acho que esse de... 5... A maioria tem um posicionamento e Saraiva tem outro, né? Isso. E o 6º. É bom analisar para não votar. Tem gente que está votando nos dois sentidos. Nesses 3 processos da relatoria do desembargador Saraiva, ele tinha declinado da presença dele para o julgamento em virtude dos dias de férias que ele está afastado. E o desembargador Amaury já tinha pedido destaque para discussão nesses 3 conflitos. Também, no mesmo nós temos o 7º, que o desembargador Amaury já informou que não está em mesa, tem o 7º, 8º, também da relatoria do desembargador Amaury, o 9º e o 10º. Todos eles também referente à comarca de Apodi. E são os mesmos suscitantes e suscitados de alguns do 4º e do 5º dos conflitos do desembargador Saraiva. São partes distintas, né? São partes distintas. São os conflitos, são da mesma, suscitante e suscitado é os mesmos juízos. Eles estão em mesa, desembargador vai... Estão, a exceção do 7, esses de Apodi não, senhor presidente. Porque são... O 7º não. O do desembargador Saraiva, o 4º... O 4º está em mesa. O desembargador Cornélio, inclusive, manifestou preocupação agora, que realmente procede, porque pode haver conflitos aqui de entendimento entre o 4º e esse que nós acabamos de julgar. Exatamente. Por exemplo, nesse 4º aqui, eu estou divergindo do relator, porque, como eu disse anteriormente, na hipótese aqui se trata de vários bancos. Não é... A ação foi inicialmente... são bancos distintos. São bancos distintos. O processo de origem foi contra a Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados. Ele aqui discute o desconto no seu holerite de um valor que me parece relativo à mensalidade dessa associação. Mas há outras dívidas, mas com o Bradesco, com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal. E o juiz, por essa razão, entendeu que havia conexão, mas são processos absolutamente distintos, pedidos distintos, com partes distintas. Por isso que eu estou afastando aí não só a conexão, como também a questão da possibilidade de demanda predatória. Ele não podia aforar uma ação só, ou entrar com uma ação só,
contra várias instituições, inclusive com descontos de origem diferentes. Aqui ele discute, tem alguns empréstimos consignados, taxas de banco, enfim, que não tem nenhuma similitude com o processo de origem. Por isso que eu estou divergindo na mesma linha do processo anterior, senhor presidente. Sim. E é por isso que o desembargador Cornélio chamou a atenção, porque a posição de alguns colegas pode se mostrar conflitante. Exatamente. Nos dois julgamentos. Porque na primeira nós entendemos que se trata de mesmo banco, ainda que em contratos diferentes, mas a ação era um banco só, que era o Banco Bradesco, mas derivado de um mesmo contrato. Aqui não, são bancos totalmente divergentes, instituições totalmente diferentes. O fato é que nós precisamos examinar individualmente se há essas diferenciações. Sim. E não julgar todos dentro de uma mesma regra quando os fatos podem ser diferentes. Porque exatamente, porque é a velha história, cada caso é um caso, né? Então não há, a regra me parece ser uma só, mas não pode ser aplicada indistintamente para todos os casos, não é? O quarto, eu estou vendo aqui, é um desconto no INSS, que ele acha indevido, 50 e poucos reais. De 56 reais. E todos estão sofrendo esse desconto que ele acha indevido. Isso. Na realidade, tem que defender todos de maneira distinta contra os bancos que estão fazendo esse pagamento, né, indevido. Mas aí não é um banco, é uma associação. Eu digo, os bancos é que estão descontando indevidamente. Os bancos estão descontando essa taxa de 55. Esses outros bancos são contratos diferentes. É o acolher. Sim, eu estou concordando. Estou apenas reforçando esse aspecto de que, no caso, o advogado deve entrar nos diversos bancos com ações também diversas. Né? Perfeitamente. Uma outra forma de não há. De discutir essa questão. Presidente, pois não? Queria só fazer um acréscimo rápido aqui ao debate. Se Vossa Excelência me permitir, coisa muito rápida. Eu estava aqui examinando o entendimento a respeito da conexão por afinidade, guarda relação direta com a previsão do parágrafo 3º do artigo 55. Sim. E o que motiva a previsão do parágrafo 3º é a eventual existência de decisões conflitantes. Então, examinando aqui esses casos que estão sub júdice, na esteira do pensamento do Badal Mauri, ao qual eu me acosto integralmente, se o polo passivo é ocupado nessas ações por bancos distintos, não existe o risco do resultado conflitante, não é? E se as ações são todas ajuizadas em desfavor de um banco só, aí já há o risco. Então, eu penso que esse critério é o mais por conta do parágrafo 3º, né, Badal? Perfeitamente. O parágrafo 3º ele fala exatamente dessa possibilidade. Estou só fazendo esse acréscimo para tentar contribuir aí dentro do raciocínio já. Muito bem lembrado, doutor Ricardo. No caso do quarto, a maioria está acompanhando a divergência. Acompanham o relator, o desembargador expedito, o desembargador João e a desembargadora Berenice Capuchu. No caso do quinto, que é o conflito competência 080-1986, nós temos acompanhando a divergência desembargador Vivaldo, desembargador Glauber, desembargador Cornélio e desembargador Vigílio. Mas com o relator, desembargador, eu não sei se aqui o quinto ele se teria diferenciação. O quinto, Vossa Excelência, pelo menos aqui está acompanhando o relator. Isso, porque nesse caso, senhor presidente, como eu havia referido, há um acórdão da primeira Câmara já afastando
a ocorrência da demanda predatória, da existência de demanda predatória. Sim, esse foi o fato daquele que posterior, já depois de julgado, o juiz reconheceu Aí ele suscita, com base, inclusive, na existência da conexão, de possível conexão, e da demanda predatória, mas já um acórdão da primeira Câmara afastando essa possibilidade. Então, porque a matéria já está transitada em julgado, porque ele não poderia, ainda que em tese pudesse ocorrer, mas a Corte já se pronunciou sobre o tema. O relator Esse é o quinto. Não fez menção a esse fato. Não. Ele não fez menção a esse fato. E nesse caso, Vossa Excelência, como os outros, acompanham com acréscimos. Perfeito. Ao relator. O quinto. Senhor presidente. Pois não. Só para fazer um registro, se você permitir, o 4, na verdade, desembargador Amauri, a divergência está reconhecendo a conexão. Que o desembargador Saraiva é o relator e ele não entende haver aí que não há conexão. E eu estou divergindo justamente entendendo que há conexão, diferente do que defendeu o doutor Ricardo e o desembargador Amauri, que também estão divergindo. É que, embora sejam bancos distintos, há a possibilidade, sim, de haver divergência no julgamento, porque a causa de pedir é a mesma, ele pede o desconto. No quarto... Mas é porque a motivação é outra, né, Valor? Não, é a mesma. Não, eu digo, não é do parágrafo terceiro. É a questão do INSS. Sim, porque aí é porque existe a mesma causa de pedir. Exatamente. E não porque há risco de decisões conflitantes do parágrafo terceiro. Porque são situações diferentes. Haveria possibilidade de decisões diferentes, porque estando em várias distintas, possa ser que o entendimento seja... Sim, o juiz tem entendimento distinto. E por essa razão se aplica aí o parágrafo terceiro do artigo 55. Por este motivo, senhor presidente, eu estou pedindo vênia ao relator e votando em sentido contrário, entendendo haver aí a conexão. Me parece ser o mesmo voto do desembargador Cornélio, que já havia registrado por escrito, não sei por qual razão tirou. Com Vossa Excelência fez a observação. Mas permaneceu com a divergência. Na ementa do quarto, o desembargador Saraiva Sobrinho, conflito negativo, ações declaratórias de inexistência de débito, alegada conexão, demandas com identidades de pedidos, porém com causa petende e polo passivo distintos, liame conectivo não configurado. Exatamente. Perfeito. Então ele não reconhece a conexão. Mas na conclusão, ele diz que reconhece a competência do juiz suscitante. Exata. Sim. Entendeu? Realmente eu não chamei atenção para essa questão, mas eu acho que houve, me parece, algum equívoco do relator. Realmente toda a fundamentação dele é no sentido de afastar. Mas quando ele conclui pela competência exatamente do juiz do GESP da comarca de Apodi, que é o suscitante. Que seria o suscitado. Para unificar? Não, ele não deixou claro essa situação. Mas ele talvez ele tenha se equivocado no final. Mas a emenda... Eu acho que é um erro material, porque na verdade ele não reconhece a conexão. Ele afasta, mas a conclusão dele é determinante para o suscitante. Quando na verdade deveria ser do suscitado. Exatamente. Na realidade, conflita em parte, porque a emenda também ele declara a competência do juiz suscitante. Ele diz que não há conexão. Então, acredito que seja um erro material, aí, como diz o desembargador. Nós poderíamos aguardar o retorno dele. Ele já tinha declinado. Mas, de qualquer forma, a conclusão do voto é contra o diverso do relator. Mas eu estou divergindo, entendendo que há conexão. Porque na ementa dele, ele está sendo claro aí no sentido que não há. Que não há. Não. E que não há. Exatamente por isso. Porque aí são vários bancos. Mas é porque, desembargador Amauri, como destacou o desembargador Cláudio, a causa de pedir lá e o pedido é que não tem esse desconto. Não, são descontos distintos, excelência. Na ação ele discute o desconto relativo
a mensalidade de uma associação, que é essa Acolher. E as outras ações, que é do Bradesco, Banco do Brasil, trata de empréstimo consignado. Ah, então eu estava entendendo diferente. Bueno. Presidente, só para aproveitar que o 11 e o 12 é da minha relatoria, são conflitos nessa mesma matéria, não estão em mesa. Sim. Deixa a Corte consolidar isso para poder... Porque, desembargador Glauber, Oi, desembargador. o que nós não podemos perder de vista é que as causas predatórias, elas são causas temerárias. Elas são causas precárias, são direitos precários que estão sendo discutidos e que o advogado, ele ingressa com diversas ações para obter uma possível positiva para ele, para daí multiplicar para os demais. Então, no caso vertente, a gente verifica que o direito é relativamente bom e para muitas pessoas. Não importa, são pessoas que estão numa situação igual por um desconto, assim, com uma certa evidência de indevido. Desconto é indevido. Então, não é causa predatória. A causa predatória, ela visa obter uma decisão conflitante, como bem disse o doutor Ricardo, para, com isso, multiplicar esse direito precário, direito temerário. Eu vou só fazer uma sugestão. Como tendo em vista que há realmente um aparente conflito entre o dispositivo e o corpo da decisão, após o destaque feito pelo desembargador Amaury, não reconhecendo a existência de conexão, não é isso, desembargador Amaury? Isso. O desembargador Glauber divergindo, reconhecendo que há conexão, mas observou que há um conflito entre o corpo do voto e a parte dispositiva do voto do relator. A razão pela qual aguardará-se o mesmo para esclarecimento. Perfeito. Conclusão do julgamento. Perfeito. Senhor presidente, concordo inteiramente, desembargador Cláudio, com o que Vossa Excelência diz, mas essa conexão por afinidade, ela não se aplica tão somente em casos de demanda predatória, e sim também com o fito de evitar decisões contraditórias em que há uma mesma causa de pedido, ou mesmo pedido. Mas, como destacou o desembargador Amaury, não parece ser esse o caso dos autos. Então, o retorno do relator vai bem esclarecer isso aí. Desembargador Glauber, nesses casos aí, dificilmente vai poder se evitar. Porque vai entrar em Apodi, vai entrar em Mossoró, vai entrar em Natal, e o juiz não tem essa comunicação entre si para saber o que é que está na mão do outro. Eu estou aqui falando, por exemplo, da comunicação entre câmaras a respeito do assunto, que até essa não existe, você imagina entre juízes. Quando é no caso de Apodi, já se sabe que tem um determinado escritório vendendo determinado tipo de ação, e aí o juiz... No quinto, o desembargador do relator não reconhece a conexão e o desembargador Amaury, no seu destaque, também não reconhece a conexão e também acrescenta outros fundamentos, não é isso, desembargador Amaury? Perfeito. Apenas para chamar a atenção, porque nesse caso há um acórdão da primeira Câmara que diz exatamente, na parte que interessa, não vou ler toda a ementa, que diz no mérito: sentença que reconheceu a caracterização de litigiosidade predatória, inocorrência, ações com causa de pedir e pedidos diversos, rubricas bancárias questionadas que são diferentes. Então aqui o acórdão ele abordou os dois aspectos, tanto a inocorrência da caracterização da litigiosidade predatória, quanto a existência da conexão. E nesse caso o juiz suscita conflito. Entendeu? Exatamente com fundamento na litigiosidade predatória. Questão que já foi afastada pela Câmara. Expressamente pela Câmara. Pela Câmara, transitada em julgado. Então há casos também dessa natureza. Senhor presidente, Pois não. só para contribuir uma reflexão, mas o Cláudio falou algumas coisas interessantes, aliás, interessantes todos os pronunciamentos. Eu queria contribuir também com o debate e colocar o seguinte: é realmente preocupante, porque há muita gente menos avisada sendo lesada, inegavelmente. Nós temos, inclusive, algo que deveria ser observado pela OAB,
Nós temos propaganda na cidade, na televisão, dizendo assim, vem aqui, baixa sua prestação, não sei o que e tal, etc. No entanto, a gente tem que refletir, ao mesmo tempo que refletir, mas estar atento à predatória, mas a advocacia predatória, ela não pode, exige boa fé, má fé, que não pode ser presumida. Não é? Então, nós temos que fazer esse equilíbrio entre as duas coisas. Como disse o desembargador Cláudio, vão aforar aqui, ali. Só chamar a atenção para essa nossa... Quando formos fazer essa reflexão, porque é importante nós, na Câmara e também no Pleno, refletirmos mais detidamente, né? Só era isso. Obrigado. Nesse caso, do quinto, nós temos, por maioria, no caso, desembargador Vivaldo Pinheiro, desembargador Glauber, desembargador Cornélio e desembargador Vigílio, estão divergindo do relator. O restante acompanha a divergência, o relator, mais desembargador Amauri, e acredito que os demais também, pelos fundamentos já destacados. Excelência, no quinto eu alterei aqui o meu voto. Certo. E o sexto, que esse é da relatoria do desembargador Amauri, ele está em mesa, excelência? Não, senhor presidente. Não, esse também é do desembargador Saraiva, desculpa. É o sétimo, né? O sexto. O sexto e o sétimo não mesa, não é isso? O nono e o décimo. O sexto. Também se referem à comarca de Apodi. São de vossa relatoria. Não. Isso. De Apodi também não estão. Não, o sexto eu estou divergindo do relator, senhor presidente, sim, também pelas mesmas razões. O sexto? O sexto está divergindo do relator. Ele também matéria que foi decidida pela corte sobre Não, é diferente, mas nesse caso se trata porque aqui ele ajuizou em desfavor do Banco do Bradesco. Veja só, eram 3 contratos. Ele entrou com uma ação no dia 26 de agosto, a outra no dia 25 de agosto e outra logo em seguida. Quer dizer, no dia 30, 3 ações contra o mesmo banco para discutir a mesma coisa, basicamente a mesma coisa. Vossa Excelência está reconhecendo a conexão. Isso. É o sexto, é o 080-2382. Agora o sétimo, esse de Apodi, até mesmo porque em relação a esse aspecto que eu trouxe agora há pouco, de pré-existência de decisão já da Câmara, nós poderíamos até discutir a questão do não conhecimento do conflito. Eu vou examinar isso, senhor presidente, então, na próxima sessão, porque já é matéria decidida, então você está em julgado. Que seriam o sétimo, oitavo, nono e décimo, não é isso? Perfeito. Então, só para esclarecer aos colegas que ainda faltam votar, no sexto, da relatoria do desembargador Saraiva, o desembargador Saraiva, ele conclui no seu voto por declarar o suscitado, a primeira vara da comarca de Natal, competente para processar e julgar o feito, em referência, tendo em vista não reconhecer a hipótese de conexão nos autos. Conforme explicitou o desembargador Amauri, agora ele reconhece que há conexão entre os processos, uma vez que ajuizados, inclusive, em dias seguidos. Nesse caso, acompanham a divergência desembargador João Rebouças, desembargadora Lourdes, desembargador Ricardo Tinoco, desembargador Vigílio, desembargador Vivaldo, desembargador Glauber, desembargador Cornélio e desembargador Ibanez. Acompanham o relator, aqui o desembargador Dilermano, desembargadora Berenice, desembargador Expedito, desembargador Cláudio. Pronto. Senhor presidente, pois não. Penso que, para contribuir, eu acho que a reflexão vai nos levar a um IRDR, né? Alguma coisa assim, né? Porque vincula, né? Se for o caso, né? Pode ser que resulte dessa reflexão. Não sei se entraria no caso também os planos de saúde. Porque né, desembargador Cláudio, toda semana na Câmara é uma repetição do que já está definido já.
Está tudo definido, mas o advogado vem para sustentação leitural. Alguns. Leitural, né? Porque eu não conhecia, estou aprendendo agora. Tem sustentação oral e leitural. Só ler a sustentação. Então, por maioria de divergência. E os demais não estão em mesa. Então, proclamando o resultado. Indaga-se algum processo que independe de pauta. Nenhum. Declara encerrada a ordem judicial. Pode abrir a ordem. Declaro aberta a ordem administrativa. Expedientes. Sim, excelência. Ofício do excelentíssimo senhor juiz auxiliar da presidência, Dr. João Afonso Moraes por Deus. Senhor presidente, cumprimentando, eu venho agradecer a Vossa Excelência e aos demais membros desta Corte de Justiça a moção de congratulações aprovada em sessão plenária do Tribunal Pleno em face do transcurso do meu aniversário, ocorrido no último dia 28. A aprovação e deferência desse dispensável, mas gratificante registro só aumenta o meu respeito, Vossa Excelência, e pelos demais integrantes da mais alta Corte de Justiça Potiguar, cuja trajetória secular e altaneira é motivo de orgulho para toda a sociedade norte-riograndense. Respeitosamente e somente, Excelência. Na pauta do dia, nós temos a minuta de resolução que institui a política de gestão de risco do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte e da outras providências, acompanhando a edição dessa resolução, exatamente acompanhando aquelas políticas do CNJ, de atualização e disciplinamento dessa questão. A matéria foi distribuída para os senhores, podemos declarar aprovada. De acordo, senhor. Aprovado. Aprovo. O segundo é o processo de remoção no edital, decorrente do edital 05/2024, remoção para juiz em trânsito intermediária pelo critério de merecimento para a vara de infância e juventude da comarca de Parnamirim. Esse apesar de se tratar de um processo de remoção por merecimento, houve apenas uma única candidata do primeiro quinto que requereu a remoção, a doutora Suiane de Castro Fonseca, e no voto que foi disponibilizado para os senhores, estamos, de qualquer maneira, fazendo a devida aferição dos critérios de merecimento e concluindo pelo deferimento da remoção pelo critério de merecimento da doutora Suiane de Castro Fonseca de Medeiros. Todos de acordo? De acordo, senhor. O segundo processo de remoção, este é por critério de antiguidade. E, nesse caso, houve requerimento de doutora Gisele Priscila Cortez Draga, Fábio Ferreira Vasconcelos, Manuel Telino de Medeiros. No presente caso, a mais antiga magistrada em caso é a doutora Gisele Draga, a qual é o nome que estamos encaminhando com o juiz a ter deferido a sua remoção conforme requerida. Exatamente, Gisele Priscila Cortez Guedes Draga. Todos de acordo? De acordo. O quarto está nesta pauta, foi encaminhado para os senhores, que é apenas a alteração do artigo 3º da Resolução 50 de 2023, que dispõe sobre a regulamentação da compensação dos magistrados por acúmulo de serviço. Nós, a exemplo do que trata a mesma norma do Ministério Público e seguindo a determinada do CNJ, é porque as varas que são responsáveis pelas ações penais do Tribunal do Júri têm competência e procedimento bastante específicos, determinando. Então, nós estamos encaminhando para alterando exatamente o número dos processos, o ponto de corte dos processos para reconhecer o acúmulo de serviço diferentemente do número geral. Apenas essa situação. Então,
indago se precisa de algum esclarecimento, se podemos declarar aprovada essa modificação. Sim, em síntese, é apenas isso. Perfeito. Então, declaro aprovada. Não há mais processos administrativos na pauta. Eu a pauta, indago se há algum processo que independe de pauta de algum dos colegas. Então, vamos às indicações e propostas. Propor uma moção de congratulação pela passagem natalícia da doutora Sandra Lali, que ocorreu no dia 6, próximo passado. Eu esqueci de fazê-lo na quarta-feira passada. Só me lembrei realmente no dia. E também um voto de pesar pelo falecimento da senhora Norma Lúcia Alves de Souza, a sogra do doutor Andreu Marques, presidente da MAR, que ocorreu no último dia 7. Estava internada, até jovem, e me parece que decorrendo de uma pneumonia. Para aqueles que às vezes acham que uma gripe não representa muita coisa, e nesse período de loucura climática que nós estamos, chuva, calor em excesso, alteração de temperatura, é sempre bom termos o devido cuidado. Comunicações e propostas, desembargador Mauri Moura. Não tenho, excelência. Desembargador Cláudio. Desembargador Expedito. Não tenho, excelência. Desembargador João Rebouças. Senhor presidente, só para solicitar aos colegas, na condição de presidente da comissão e revisão do regimento, nós fizemos um ofício solicitando aos gabinetes sugestões e peço aos colegas atenção para esse ofício e, se possível, quanto antes mandar essas sugestões para a gente reunir a comissão e dar andamento aos trabalhos. Foi bom, Vossa Excelência, lembrar, porque Obrigado. Não é que talvez alguns colegas confundam atualização com mudança. Isso. Na realidade, o nosso regimento ele precisa realmente de uma atualização. Isso. Porque tem muita coisa que está nele que nós já não estamos aplicando, que sofreu alteração não só por resoluções posteriores do próprio tribunal, como por resoluções do CNJ. Isso. E está precisando urgentemente de fazer a devida atualização. Então, como Vossa Excelência disse bem, não é uma proposta de mudança, mas sim uma proposta de atualização e adequação do nosso regimento. Mas eu acho, só para discutir o assunto aqui, para reflexão dos colegas, que, por exemplo, nós temos que, uma proposta antiga da gente criar essa Câmara de Saúde, para tratar dos processos de saúde, inclusive podendo ser integrada por juízes convocados para tal fim, em reuniões quinzenais, enfim, é uma proposta a ser, sobre a qual precisa reflexão. Eu vou só, sem querer polemizar, desembargador Cláudio, eu, na última reunião, eu conversei com o desembargador Tourinho, presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, perguntando a experiência que ele teve, porque lá ele estabeleceu, lá foi estabelecida uma vara única para questões de tratamento da matéria de saúde e também tentando concentrar. Após conversar com ele disse, olha, foi a pior coisa feita. Ele disse, a juíza que era responsável por isso, que entrou num processo de estafa, porque a demanda foi absurda e quando nós concentramos em determinada área, em vez de se estabelecer um parâmetro ou haver uma organização, foi um acréscimo absurdo da demanda de serviço. E ela simplesmente não conseguia, no caso, quando foi estabelecido, sequer dar vencimento às liminares que chegavam todos os dias para decisão. E lá ele refluiu e estava já a adotar um novo modelo, para tentar ver se as experiências de outros estados que teriam adotado ou um sistema de colegiado de primeiro grau ou um sistema de regionalização de varas de saúde, mas o certo é que ele disse, olha, lá no nosso estado, a reunião, a concentração, os efeitos não foram bons. Senhor presidente, a minha reflexão a respeito inicial é o seguinte, que naturalmente poderá ser discutida e até aperfeiçoada. Seria uma Câmara
essa Câmara seria integrada por juízes convocados, que seria rodízio de 6 meses, para não fixar um entendimento que pudesse até ser mais favorável ou menos, mais rigoroso. Então, eu apenas estou levantando o assunto porque tem no desembargador Delermando, com muita procedência, como sempre, destacou nesta sessão de hoje, e isso há o propósito, pelo menos aparentemente, pode ser que não seja verdade, de discutir assuntos que estão absolutamente, repetidamente, para nos trazer trabalho, ou seja, como se fosse água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então se discute a ANS, se discute isso, o STJ anda muito mais na frente, muito mais avançado do que nós sempre nessa matéria de saúde. E aí nós teríamos uma oportunidade de dar muito mais qualidade aos outros tantos processos. São 500 processos por semana, 400, 300, 100 de saúde, 50 de saúde. Muitas vezes são teses que merecem realmente uma reflexão, mas nós não temos capacidade mental de enfrentar essa quantidade de processos, até porque uma discussão repetida 10 vezes pelos mesmos advogados sobre o mesmo assunto nos traz uma certa insensibilidade, uma certa má vontade, do que é natural na pessoa humana, para com o tema, que muitas vezes são realmente direitos importantes. E são muitas vezes não. Muitas vezes são casos específicos importantíssimos. Cada caso é um caso. Então, fica a reflexão dos colegas. Se houver essa possibilidade, no meu entendimento, já é hora de criar isso. Eu entendi a colocação de Vossa Excelência. E compreenda que o que eu fiz, a colocação, não foi contrapondo a sua ideia, apenas uma observação da preocupação dos efeitos. E eu ainda não fiz essa apresentação aos colegas. Nós temos uma ferramenta que eu fiquei impressionado. Há uns meses atrás, nós, o setor de informática, doutor Gerânio e a equipe dele, doutor Diego e o pessoal que está à frente, fez uma apresentação sobre uma situação nossa que tipo um GPS Juiz, mais ligado à questão especificamente às questões da demanda de saúde. E realmente é um banco de dados extremamente detalhado e muito bom para orientar, inclusive, as demandas regionalizadas, o tipo de demanda que está sendo feito. Surgiram nessa reunião algumas observações que foram acolhidas na reunião e estão sendo incluídas para aperfeiçoamento desse programa. Quando ele estiver pronto e finalizado, marcarei um dia para que seja apresentado ao senhor. Mas a realidade é que as funções e o potencial desse programa é realmente impressionante. Agora, infelizmente, nós estamos com um cronograma atrasado de contratação de pessoal por causa do nosso concurso, que está subjúdice, parado. Nós já devíamos ter começado a contratar esse pessoal que foi aprovado já no início do ano para fazer os cursos que a Ismar tinha se preparado, todinho apresentado o cronograma, e surgiram contratempos que não estavam previstos e nós estamos no mês 4 sem poder contratar ainda ninguém. E esse pessoal já são aprovados, aguardando apenas a contratação, são essenciais para que o Departamento de Informática dê prosseguimento a esses projetos, porque ele tem uma demanda grande e uma deficiência de pessoal. Desembargador Vivaldo. Sem proposição. Desembargador Delermando. Tem, Excelência. Desculpa. Apresentar um voto de pesar também, não sei se já foi apresentado, pelo falecimento da mãe do nosso colega Dr. Jussier. Foi apresentado. Já foi apresentado, não é? Passado. Então, também, se não foi apresentado, eu tenho um voto de felicitações, também não sei se já foi apresentado. Na próxima sexta-feira, às 18 horas, vai ser a doutora Elaine, Procuradora-Geral de Justiça, vai receber o título de natalense, né? Então, eu queria apresentar um voto de felicitações. Pronto. Com certeza, na próxima sexta-feira. Ele já foi depois da notícia, saiu depois da sessão, realmente não foi apresentado, muito bem lembrado. Então, voto de felicitações. Sexta-feira agora, né? Sexta-feira, Sexta-feira, às 18 horas, na Câmara
Exato. Desembargador Vigílio. Aí, é a mesma hora da posse, né? Não, é 18 horas, Senhor presidente, rapidamente, como eu tenho feito no ano passado, para dar conta de que quinta-feira passada eu concluí a visita aos juizados do Estado, não é? Faltava Parnamirim e Nova Cruz, e quinta-feira eu estive em Parnamirim, que são 4 juizados, não é? Com tríplice competência, tanto civil, criminal, como fazendário. Não é? São as juízes Ana Cláudia Braga, Elaine, Leila, aliás, que está de férias, Flávia Amorim e Arbex. O juizado anda muito bem, apesar de hoje Parnamirim talvez, não é, cresce cada dia mais, se aproximando, viu, Cornélio de Mossoró, mas não acredito que não vai chegar, mas em termos de volume de processo. Mas a distribuição dos juizados anda muito bem. E, por fim, Nova Cruz, a cidade do nosso colega Vivaldo Otávio Pinheiro, sempre bem lembrado, né? E a doutora Miriam, que estava em São José do Mipibu, se encontra hoje em Nova Cruz, e também desembargador Vivaldo, o juizado de Nova Cruz anda também muito bem. Na volta aqui, deu uma chuva muito forte e derrubou o muro do fórum, mas a engenharia já prontamente resolveu a situação lá de Nova Cruz. Senhor presidente, é apenas isso. Desembargador Guilhermano, a posse, a solenidade da posse da diretoria também. Não, né? a solenidade da doutora Elaine é amanhã. É amanhã, dia 11, realmente. Até corrigir isso, dia 11, não dia 12. Não na sexta-feira. Na dia 12, aliás, na sexta-feira é a posse da diretoria da Marne. A doutora Elaine é no dia 11. Amanhã, no caso. Exato. Corrigindo. Obrigado, senhor presidente. Desembargador Ibanez. Sem proposição, presidente. Desembargador Glauber. Senhor presidente, dia 8 de abril agora, passado aí, foi o festejado natalício do Potiguar, conterrâneo Galdense Torquato. E aí eu queria aqui fazer uma proposição, voto de congratulações. Ele que Potiguar, membro da Academia Norte-Ribanense de Letras, jornalista articulista aí, com artigos na Tribuna do Norte, no estado de São Paulo, professor da PUC, e que sempre chamado aqui para colaborar conosco, ele tem atendido, né? Eu, quando estive no TRE, fiz o convite, ele veio, participou. Então, se estiverem de acordo, um voto de congratulações para desejar saúde e vida longa ao nosso conterrâneo Galdense Torquato. Com certeza. E eu tenho a honra aqui, o desembargador Vigílio vai subscrever. Desembargador Cornélio. Sem proposição. Desembargadora Lourdes. Só para comunicar mais uma publicação da Repojurne com o artigo A Conciliação como meio de resolução de conflitos em matéria tributária e a defesa dos interesses da administração pública, da autoria do professor do curso de Direito da UERN e doutor em Direito Público Raimundo Márcio Ribeiro Lima, em coautoria com o especialista em Direito Constitucional e Tributário Antônio Franklinei Viana Faustino. E para renovar que a Repojurne está recebendo artigos, propostas para publicações até o dia 29 de maio. Desembargadora Berenice. Nenhuma, excelência. Doutor Ricardo. Não tenho, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão de hoje.